Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valzílio, professor de Ciências da Rede Municipal. Gostaria de mandar um abraço aí para o meu amigo Tomás Aquino, está realizando as aulas de História, as aulas de Geografia. Professor Tomás, professor João, professor de Matemática da Rede Municipal, todos estão realizando esse trabalho, fazendo parte do EducaLive. Minha amiga Cássia, meu amigo Diogo, que estão lá editando todo o material que nós produzimos. Meu amigo professor Robson também, que está dando aula de língua portuguesa, e os outros professores que estão fazendo o mesmo trabalho para que você possa ficar em casa. Olha, gente, lembrando que ainda estamos no processo da pandemia, temos que ter muito cuidado, nossos familiares. Vou falar isso aqui sempre, ainda vivendo esse momento, ninguém tem que ficar na rua de bobeira, só vá à rua se realmente houver uma necessidade. Se não houver necessidade de sair de casa, fique em casa, certo, pessoal? Em nossa cidade, as pessoas mais conhecidas, eu diria assim, estão começando aí a nos deixar, então, acometidos por essa doença. Então, vamos ter cuidado, vamos ter um pouquinho mais de paciência. Eu sei que a coisa não está fácil. Muitas pessoas precisam ir trabalhar, precisam sair de casa, a gente sabe disso. Mas aquele que não precisar sair de casa, vamos dar um jeito de ficar em casa, evitar trazer essa doença para dentro de casa. E lembrar que ela não atinge só os idosos, não. Atinge todo mundo, quem está morrendo não necessariamente não é o idoso, não. Então vamos ter muito cuidado, vamos ter muita atenção, vamos ter mais paciência um pouquinho, tá certo, pessoal? A última aula do 9º ano a gente falou aí sobre matéria, mudança do estado físico da matéria, mudança, formação desses átomos, essas pequenas formas, eu diria assim, o estado líquido, o estado gasoso, o estado sólido, quando acontecia a evaporação, o que é uma sublimação. Hoje nós vamos falar para os nossos alunos do Fundamental, do 9º ano, a respeito das funções químicas, entender melhor os elementos químicos na tabela periódica, o que é uma tabela periódica, como funcionam essas combinações químicas, como elas estão presentes no nosso dia a dia. Muitas vezes nós temos muitas dessas substâncias em casa, muitos desses produtos em casa, e não nos damos conta. Então, as funções químicas estão relacionadas diretamente, obviamente, aos elementos químicos que estão agrupados em uma tabela que mundialmente é conhecida, que nós chamamos de tabela periódica. E no início a gente vai dar uma ideia do que são substâncias ácidas, básicas, né? O que a gente chama de sabor mais ácido, sabor menos ácido, as funções, só para a gente ter um entendimento melhor. E depois, lá pelo meio da aula, no final, a gente já parte para a tabela periódica, as famílias desses elementos. Depois, na próxima aula, vamos entender os números atômicos, como eles aparecem, como eles estão relacionados, quais as suas funções. Ok, gente? Então, essas misturas, esses elementos químicos provocam assim sabores diferentes em algumas substâncias que nós temos corriqueiramente, eu diria assim, dentro das nossas casas. Então, só para a gente entender melhor, que a gente tem acesso aí, o limão é uma fruta que possui um sabor muito azedo, né? A gente escuta falar desde muitos anos, ou desde jovem, mas é muito ácido, é mais ácido, é menos ácido. Muitas vezes na sala de aula, quando a gente fala em acidez, o aluno diz assim: professor, eu não entendo direito o que seria isso não. Assim como o limão, existem outras frutas consideradas cítricas, porque tem um período de plantio, uma concentração, eu diria assim, nesse sabor, que é o ácido, como a concentração também da vitamina C.
que a gente tem aí como ácido ascórbico, né? E o ácido cítrico também. Então, assim, são substâncias que têm um sabor um pouco mais, eu diria assim, forte e que são consideradas ácidas. Mas o que seria essa substância ácida do ponto de vista da química? A gente já viu que, para entender o que essas substâncias representam, entendemos as misturas anteriormente, mistura homogênea, mistura heterogênea, as substâncias que se misturam e que a gente não consegue separar, que são as homogêneas, as heterogêneas, que a gente consegue até visualizar com uma certa facilidade, e a gente começa a entender melhor todo o funcionamento desses elementos, dessas misturas no meio ambiente, nos produtos que nós temos em casa, essas mudanças de sabores, essas situações, e muitas vezes esses ácidos são utilizados nas indústrias. Já houve uma época que a produção e a utilização de determinadas substâncias eram consideradas, eu diria assim, indicativas para o desenvolvimento de um determinado país. Na natureza existe uma grande quantidade de substâncias com diferentes sabores, cores, consistências e também propriedades. E aí, como eu falei para você, tem aí uma ilustração, duas ilustrações a respeito dessas frutas cítricas que possuem, que todo técnico fala, é um ácido ascórbico, aquela coisa da concentração da vitamina C. É possível organizar todas essas substâncias e reuni-las em um grupo com propriedades, eu diria assim, muito parecidas, semelhantes. Pode haver, por exemplo, um grupo formado por substâncias que têm em comum um sabor mais azedo. Algumas substâncias que são encontradas, por exemplo, no vinagre, no suco de limão e ainda na própria laranja. Outro grupo poderia reunir substâncias que ajudam essa remoção que a gente tem da sujeira ou da gordura de superfície de tecidos. Essas substâncias são encontradas principalmente no nosso mercadinho, no nosso supermercado, em produtos de limpeza, em formas líquidas e em formas de pastas. A gente já tem até substância que deixa a roupa, quando é branca, que vai ficando um pouco mais velho o tecido, relativamente mais claro. A gente já tem no mercado essas substâncias que facilitam, eu diria assim, a vida das nossas mães, dentro da nossa casa. Esses produtos que dão um cheiro forte, né? Que são utilizados como limpeza, esses produtos que são utilizados para fazerem, eu diria assim, melhorar o cheiro do ambiente, ou às vezes limparem simplesmente o cheiro do ambiente onde a gente se encontra. Lembrando que a gente vem do entendimento do que é matéria, a mudança de estado físico dessas matérias, dessas substâncias que são misturas de substâncias que são elementos químicos muitas vezes, e que a gente vai entender isso aqui melhor. Podemos até mesmo reunir as substâncias que apresentam sabor salgado, como é o sal de cozinha e o bicarbonato de sódio, utilizado como antiácido, né? Normalmente, substâncias que apresentam propriedades iguais ou semelhantes possuem em comum átomo ou grupos de átomos que conferem essa ideia de substâncias determinadas, características que são particulares a esses sabores. Né? A gente sabe que o sal de cozinha é conhecido como cloreto de sódio, e por aí vai, a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Cada átomo ou grupo de átomos responsável por manter propriedades iguais dos compostos vai dar uma caracterização, vai caracterizá-los com uma determinada função dentro do conhecimento químico. Química, na verdade, seria parte da ciência que a gente estudou ciência até agora. A parte química seria responsável por identificar essas substâncias, identificar esses elementos, para que você possa, com maior clareza, ter um melhor entendimento de sua funcionalidade no dia a dia. De um lado eu trago o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, do outro lado o bicarbonato. E aí a gente tem essa ideia de como eles vão ser utilizados, em que momento eles vão ser utilizados no nosso dia a dia.
O significado da função química propriamente dita é uma identificação particular de um determinado grupo de substâncias que apresentam entre si semelhança, propriedades que se identificam devido à presença de um ou mais átomos conforme a sua fórmula, eu diria assim, a sua combinação. Para entender o comportamento dessas substâncias e como elas se utilizam, essas substâncias faladas transformam-se em outras substâncias dependendo de como elas são misturadas, são adicionadas umas às outras. E aí a gente precisa, para entender melhor, conhecer essas funções químicas. O estudo dessas funções químicas, de uma maneira geral, essas características, eu diria, dessas propriedades, torna possível a utilização de muitos materiais em nosso dia a dia e a fabricação de outros materiais que vão ser utilizados por nós mesmos dentro das nossas casas. Vamos ver aqui, em maior detalhe, essas funções químicas, como elas acontecem nos ácidos, nessas substâncias consideradas ácidas, básicas ou bases, nos sais e nos óxidos. A gente vai entender. Obviamente, eu trouxe aqui uma escala e com alguns produtos que vai facilitar seu entendimento, sua vida em casa, para você entender quando o produto, a bateria, quando ela é mais ácida, o ácido estomacal, quando você come, inclusive, muitas vezes você passa mal, comeu uma comida que está sendo fermentada no seu organismo, no seu estômago, você fica com aquela azia, aquele mal-estar. O limão também é bastante ácido. A soda, né, que é uma substância utilizada aí pelo comércio. O tomate, que também é ácido. O café também é ácido, mas tem uma acidez, eu diria, moderada. O leite também. E a água que a gente bebe, que ela tem uma condição neutra, né? Substâncias consideradas básicas, aí vem o sangue, o ovo, o antiácido, que é o comprimido estomacal, uma solução de amônia, que seria também considerada básica, o sabonete tem essa finalidade mais tranquila com relação a essa ideia da não acidez. Eu diria o alvejante, que também não é ácido, e o limpador de ralo, que é aquela substância que a gente vai utilizar. Não é bem o ácido, a soda cáustica que a gente vai utilizar, não. É outro produto. Tá ok, pessoal? Só para que a gente tenha essa ideia. A função ácida, ou a função do ácido. Uma característica dessa função é a presença de substâncias classificadas com esse sabor, né, do elemento químico e a presença do hidrogênio ligado a metais. Um exemplo do ácido clorídrico, que é o HCl, né, que é o hidrogênio mais o cloro, está presente em nosso estômago, auxiliando no processo de digestão. O professor, mas a gente produz sim, a gente já produz essa substância que vai funcionar, obviamente, para a digestão, que vai funcionar para digerir, para romper a cadeia de um outro elemento chamado carbono em todos os alimentos. Tudo que você come vai passar diretamente para o nosso estômago e vai ser digerido, transformado. Aquela substância que não for aproveitada pelo organismo vai ser colocada para fora através das fezes. Mas o ácido clorídrico, eu diria assim, ele é responsável por esse ácido mais forte. E às vezes quando você come uma comida que a mãe da gente diz, é uma comida pesada, na verdade a questão não é a comida pesada, é a dificuldade na digestão dessa comida, nessa transformação. Porque muitas vezes ela é rica em gordura animal, que a gente fala muito aí, e ela demora mais tempo para ser transformada em energia. Por exemplo, quando você come uma feijoada, na nossa região é muito comum a gente comer uma mão de vaca, né, que a gente chama de mão de vaca, que na verdade são comidas ricas em gordura e elas demoram mais tempo a serem transformadas, a serem digeridas,
E o ácido clorídrico trabalha de uma maneira mais forte, e isso provoca em algumas pessoas, eu diria assim, alguns sintomas de azia, aquele mal-estar, aquela sensação de que comeu e não conseguiu fazer a digestão, como se a comida tivesse mal feita, mas na verdade não é. É só uma questão da concentração desse ácido clorídrico, que não acontece com todas as pessoas, nem em todos os momentos, mas existem alguns momentos que de verdade acontecem e dificultam essa digestão. Existem ácidos que possuem mais de 2 elementos químicos em sua composição, e aí se destaca pela presença muitas vezes do próprio oxigênio. E aí a gente tem o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. A gente tem o H, que é o hidrogênio, o N, que é o nitrogênio, o oxigênio, que é o O. Do outro lado, a gente tem o sódio, o hidrogênio e o oxigênio. Ok, pessoal? Os elementos químicos que participam da composição desses ácidos tendem a ganhar elétrons. Eita, professor, mas a gente ainda não viu essa formação de elétrons, que são cargas. Na verdade, são cargas que nós vamos entender que esses elementos possuem cargas positivas, cargas negativas, e a perda ou ganho dessas cargas vai fazer com que esses elementos químicos eles se encontrem em equilíbrio. Então, a gente precisa lembrar que essas cargas que podem ser positivas ou essas cargas que podem ser negativas mantém, eu diria assim, um equilíbrio eletrônico de cada elemento. Eletrônico, professor? Sim, é porque eles têm essa carga energética, essa carga elétrica que eles possuem em sua formação, que a gente chama de camadas, que a gente vai também posteriormente entender como elas funcionam. Então, a química, antes de você misturar essas substâncias, esses elementos, que daqui a pouco eu vou começar a mostrar, é preciso lembrar que cada elemento químico, cada elemento que faz parte dessa tabela periódica, ele tem uma estrutura, e essa estrutura, dentro dessa estrutura, ele tem um número de átomos, que a gente chama de número atômico. Ele tem uma energia positiva, ele tem uma energia negativa, que mantém essa formação equilibrada para que ele não perca sua forma. Então a gente vai entender que são essas ligações. Professor, o que é a ligação simples, o que é uma ligação covalente, a gente vai entender melhor daqui a pouco. Ou seja, são substâncias que têm íons, que são iônicas, mas sim, também são moleculares, que na verdade elas possuem o que é uma molécula, esse agrupamento de formação de células que vai dar uma ideia desse equilíbrio eletrônico que a gente vai entender. No momento, nem todas as substâncias que possuem hidrogênio em sua organização podem ser classificadas como ácidas. Somente as que sofrem essa ionização, liberando cátion, que é o H+, aí a gente vai ter que é o hidrogênio, que faz parte dessa concepção, que são consideradas ácidas. Depois a gente vai ver isso melhor. E aí eu trago para você entender, você que ainda não viu, talvez vocês encontrem aí até na parte interna, na capa de um caderno, na sobrecapa de um caderno, essa tabela periódica com todos esses 118 elementos que são conhecidos mundialmente. Na verdade, esses elementos químicos, eles se encontram na natureza. De alguma forma, o homem começou a identificar esses elementos, começou a juntar, compilar, que a gente diz, em um só espaço, em um só ambiente. Então, esses elementos químicos, eles possuem uma numeração, uma identificação, que a gente vai entender a nomenclatura. Nós vamos entender nome, forma, peso e toda a sua condição eletrônica de elétrons, eu diria assim, o seu equilíbrio, suas camadas. A partir de agora a gente vai entender, para depois voltar um pouquinho e entender o que é uma substância ácida, o que é uma substância básica, porque não adianta eu falar de ácido e básico se você também não entender o que é um elemento químico. Na verdade, as misturas que você conhece, essas misturas químicas, elas são de acordo com essas substâncias que se encontram na natureza e que o próprio homem começa a formular, obviamente,
essa organização, essa ideia para dar cheiro, para dar sabor, e às vezes até ao acaso se descobre muita coisa. Então essa tabela periódica, né, ela tem colunas na horizontal e na vertical, e você vai observar que ela também tem uma separação, que é uma identificação através de cores mais fortes, cores mais fracas, e a gente vai dar nome a esses elementos e entendimento. A história da tabela periódica. Ela é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos hoje, eu diria assim, e suas características. Atualmente, ela possui 118 elementos. O modelo, né, foi descoberto aí por Dmitry Mendeleev, né, que ele começa a propor isso mundialmente em 1834 e conseguiu formular até o ano de 1869. Dá início, porque até hoje mesmo, quando é descoberto um elemento novo, ele dá um jeito de se encaixar nessa tabela aí. A finalidade era criar uma tabela para facilitar a classificação, a organização, o agrupamento de todos esses elementos e todas as suas propriedades. E aí eu trago só um exemplo básico, rápido para você. Falei do hidrogênio, que a gente escuta muito falar, e a gente lembra quando fala da água H2O, H2O, e às vezes a gente não lembra de onde é que vem essas siglas. O H seria do hidrogênio, né? O O seria o oxigênio, e o número 2 seria uma quantidade de substância que é repetida e que depois eu vou explicar melhor para que você entenda. E aí a gente tem uma forma do número atômico, ele na tabela periódica aparece em cima do identificador, do símbolo, eu diria propriamente dito, do elemento químico. O nome vem logo abaixo desse identificador, desse símbolo, e o peso atômico, onde vocês estão vendo aí muito bem. Então essa seria a distribuição para que você entenda o formato daquela tabela periódica, lá, como a coisa acontece. Esse trabalho que foi feito por Mendeleev, né, a gente chama aí, ficou completo, o mais completo possível realizado, pois ele organizou esses elementos conforme as propriedades, reuniu grande número de informações de maneira mais simples e constatou que novos elementos, num futuro muito próximo para aquela época, seriam descobertos. E aí ele já deixou espaços que foram preenchidos posteriormente para inseri-los na tabela, para colocar esses elementos na tabela periódica. Então, nada se sabia a respeito dessa constituição de átomo, mas a organização proposta por ele originou inúmeras outras investigações. Por isso, a tabela periódica. Esses códigos básicos de símbolos que são adotados ou que foram adotados no início do século XIX pelo químico sueco John Jacob, né, e saiu melhorando segundo essa IUPAC, que seria uma União Internacional de Química Pura e Aplicada. Seria mais ou menos no planeta uma organização que reconhece esses símbolos, esses elementos, antes de serem inseridos na tabela, colocados na tabela, eles são testados por químicos do planeta todo, e eles constatam que é um elemento diferenciado, um elemento novo, para a partir daí, apesar de todas essas substâncias aí serem colocados na tabela. A gente tem alguns elementos desses que são radioativos, que depois a gente vai entender que transmitem uma radiação, né? A gente lembra que essa radiação nem sempre é saudável para o ser humano ou para outro ser que vive na face da Terra. Às vezes a gente descobre as coisas e daí a gente, com esses elementos químicos, com esses elementos que emitem essa radiação, o homem criou a bomba atômica, e aí a gente tem uma história, uma ideia para posteriormente passar para vocês. Aqui eu tenho mais ou menos alguns elementos químicos, os símbolos que os representam, e como é que ficou essa nomenclatura. O alumínio, que é representado pelo símbolo AL, né? E aí vai o boro, B, o bário, BA, e a gente tem um entendimento, o berílio, o carbono, o cálcio, o cádmio, o chumbo, o cloro, o cobalto, o cobre, o crômio, o enxofre,
E aí a gente tem do outro lado o ferro, o flúor, o fósforo, o hélio, o hidrogênio, o iodo, o magnésio, o mercúrio, e aí se segue. A gente vai entender isso melhor e vai facilitar a vida de todo mundo. Ok, pessoal? E aí a gente segue com a ideia da origem da tabela, como foi que ela foi criada. Em 1913 fez importantes descobertas, esse outro químico mundialmente famoso, estabelecendo o conceito de número atômico. É por isso que de vez em quando a gente tem muito medo dessa guerra, a terceira guerra mundial, dela acontecer com a bomba atômica, porque essa bomba que provoca a morte de 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil pessoas ao mesmo tempo, ela tem uma origem química também, física também, que depois eu mostro para vocês em outro momento. Quando ela é detonada a uma certa altura da Terra, ela não encosta nem na Terra, o que a gente chama de epicentro, a radiação é tão forte que as pessoas derretem. Né? Então, assim, do jeito que trouxe também essa, eu diria assim, essa condição, essa descoberta, mas também trouxe muito avanço. A gente consegue tirar um raio-x com esses elementos químicos que emitem radiação, por isso que o técnico em radiologia ele usa aquela roupa mais pesada, com chumbo para não passar radiação para ele, que já melhora os atendimentos, eu diria assim, médicos. A gente tem muito medicamento, muita substância medicamentosa, quase 100% delas, que tem uma manipulação desses elementos químicos para fazerem com que a gente consiga combater aí muitas das doenças. Então, assim, são mais benefícios do que situações de risco. Mais uma forma de mostrar número atômico, símbolo, essa distribuição eletrônica, o nome desse elemento e a massa atômica desse elemento. E aí a gente tem os modelos dos nêutrons e dos prótons, que seriam cargas positivas e cargas negativas. Eu diria assim, os elétrons seriam as cargas negativas, os prótons cargas positivas e os nêutrons que funcionam ali para equilibrar esse modelo atômico. Só para a gente relembrar, aí houve uma confusãozinha, mas eu já corrigi a tempo. Então, e os elementos químicos aí do outro lado, só para que você tenha ideia. Família na tabela periódica, a gente mostra aí as formas que esses elementos químicos se organizam. A gente vai ver que ela possui 18 colunas que se agrupam os elementos com semelhanças de acordo com o seu número atômico, de acordo com os seus elétrons, seus prótons e tudo mais, para a gente entender melhor a organização desses elementos, as famílias, na prática, como elas funcionam. E aí eu posso mostrar para vocês que tem a família 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, até a família número 18 lá do outro lado, 7A, 6A, 5A, 4A, 3A e por aí vai. Então há uma classificação e uma nomenclatura específica. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e os considerados gases nobres, e os metais de transição, além dos lantanídeos e os actinídeos, que são considerados essas famílias mais importantes. E os elementos estão distribuídos de acordo com as semelhanças, para que vocês entendam melhor. Para facilitar a localização de um elemento químico, as famílias foram designadas em números de 1 a 18, como a gente está vendo nessa formação de tabela. E aí a gente tem os representativos, que são as famílias da tabela foram divididas em A, que são representativos, e em B, que são elementos de transição, sendo identificadas por letras e números. Os elementos representativos correspondem à família de 0 a 7A. Os elementos de transição correspondem às famílias de 1B a 8B, ok? E por determinação da União Internacional de Química Pura e Aplicada, e o PAC, as famílias passaram a ser identificadas em grupos de 1 a 18. E aí a gente segue para finalizar a aula de hoje, mostrando com a ilustração mais
apurada, mais acentuada, para que você comece a se identificar. Na próxima aula a gente vai falar aqui, vai dar continuidade ao entendimento dessa tabela periódica e o que ela pode, e o conhecimento desses elementos, como eu disse a vocês anteriormente, como podem ser utilizados para o nosso dia a dia para identificarmos uma substância ácida, uma substância básica, esses óxidos que a gente fala tanto aí também, no nosso dia a dia, ok, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima.